Bom, a minha apresentação ela vai estar girando em torno de algum dos pontos que eu tirei do próprio texto, da qual foi disponibilizado por nós, e ela vai estar se referenciando a uma parte dele como que eu mesmo tirei como título, né? Fiz o título dizendo Sincretismo Religioso, uma resistência silenciosa. Algo que foi mencionado, além da arquitetura da qual a Bia ela foi e teve essa apresentação sobre essa influência de uma matriz africana dentro das próprias construções de igrejas, né, com alguns ornamentos, tendo essa referência para a tradição e a cultura afro aqui no Brasil. Nós temos também que dentro da Igreja Católica, por muito se teve essa influência de religiões de matriz africana, mas só que de forma silenciosa, né? E que de muitas das vezes a gente não conhece, né, por si só, mas ali está não somente uma forma de se expressar através de uma repressão, né, porque isso é uma marca de repressão, mas também uma forma de demonstrar uma resistência e que aqui eu acabo nomeando como uma resistência silenciosa dentro da própria religião para dizer que por mais das questões das quais esse povo sofre e sofreu, né, ali ainda tem a sua marca de, de dizer de existência, vamos dizer assim, né? Então, o próprio autor traz uma citação de. Desculpa a minha pronúncia caso esteja errado, mas é James Balgertin, né, que diz o seguinte: podem ser detectadas influências iconográficas nas figuras dos santos negros, São Elesbão, São Benedito, São Antônio de Noto, sobretudo no exemplo de São Elesbão, um rei etíope, o qual, como conta a lenda, derrotou o príncipe árabe. A iconografia serve de enorme fonte de formação, de identidade étnico-religiosa, levada adiante pelas Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, o triunfo de um rei negro sobre um príncipe branco, né? Então aqui a gente tem uma forma de sincretismo religioso, da qual ele é representado como uma forma de vitória por, passando por cima de todas as outras questões, né, como os brancos se colocam acima dos negros nessa luta, por mais que dentro desse sincretismo religioso ali ele coloca uma representatividade negra que vence e conquista o repressor, né? É uma forma de sincretismo da qual é representado. E também há mais uma citação que diz que, e há o caso inverso, a incorporação pelo cristianismo, o branqueamento e a ocidentalização da iconografia africana. Mariano Carneiro da Cunha aponta como a Igreja Católica substituiu o culto de Ibeji, par de divindades iorubás infantis, pela devoção aos santos Cosme e Damião, tornando gêmeos os dois médicos norte-africanos ou médio-orientais. Nesse processo, o sincretismo, as imagens da dupla dos santos católicos, são geralmente representadas unidas por uma base única, seguindo o modelo de representação de Beji na África. Aqui nós também temos uma forma de sincretismo, claro, com uma forma de, além dessa que pode ser vista de dois aspectos, mas de um podendo ser um pouco mais forte, que a primeira é uma forma de resistência, da qual eu acabei comentando anteriormente, mas aqui uma forma, como ele até mesmo diz, de incorporação ou um branqueamento e a ocidentalização dessa iconografia africana. Aqui ele usa um culto ao Ibeji, que é uma divindade urubá, como uma forma de embranquecimento da qual a Igreja Católica toma essa divindade para si, né?
E acontece isso dentre outras, né, outras formas e outros santos católicos, da qual eu vou representar daqui para frente, né. Aqui tem o São Benedito, que foi dito no primeiro, primeiro trecho que eu falei para vocês, a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é uma santa influente nessa comunidade afro aqui no Brasil, né, afro-católica também. Tem a Nossa Senhora do Rosário, que é essa forma de representação branca da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e também tem a santa que é a padroeira do Brasil, né, que é a Nossa Senhora Aparecida, que por muitos é dita como uma santa que também é negra, né? Então, aqui existe, e eu quis representar nessas imagens, esse sincretismo, essa tomada, mas ao mesmo tempo uma forma de marcação, né? Podemos dizer assim, de uma cultura afro, mas claro, não tirando essa parte desse embranquecimento, dessa tomada que foi feita pela Igreja Católica, né? E São Jorge, a gente pode dizer que é um deles, é uma da representação desse sincretismo religioso, porque São Jorge, caso vocês não conheçam, mas provavelmente já deve conhecer, é uma forma, é uma história de um santo que ela muda ao decorrer da região que ela é contada, que ela é vista, né? Por muitos é contado como um romance de cavalaria ou entre outras, mas no Brasil ele tem uma característica específica, que está relacionado ao orixá Ogum, né? E a pergunta é o porquê, né? Aqui no Brasil, por muitas vocês já podem ter ouvido, né, que o São Jorge ele derrota o dragão na Lua, né? Então a Lua está diretamente relacionada a Ogum. Sim, aqui no Brasil está relacionado a Ogum por conta da Lua também, né? E, dentre outras as questões como coragem, como a parte da espada, tanto a espada de São Jorge, que é aquela planta, né? Que eu acho que até que a divindade Yorubá e Beijing, né? Que está segurando aqui como forma dessa representação, é conhecida como espada de São Jorge, mas vocês podem até perguntar para a professora Lucy, que tem. Eu lembro da gente conversando sobre isso, que tem uma tatuagem, que é a representação, uma planta representado também Ogum, né? Então tem esse sincretismo religioso que é visto aqui no Brasil como algo muito forte. São Cosme, Damião e Beijing, como eu havia comentado a vocês num trecho anterior, que foi, vamos dizer assim, embranquecido e colocado para uma divindade de dois irmãos, fora desse contexto africano, né, também. Aqui temos mais algumas outras representações, como São Sebastião e Oxóssi. Eles estão representando um pouco nessa parte, vamos dizer assim, além da própria imagem, que nós podemos ver aqui, eles relacionando flechas, algumas partes de posição, também de corpo. Mas além disso, a representação por toda a questão que vem nos bastidores, né, vamos dizer assim, como representação do porquê há a reza para eles, né, também nessa questão do Xóssi, um pouco mais em questão de caça e etc. Mas São Sebastião também um pouco vindo nessa vertente, porque, querendo ou não, há esse sincretismo religioso, há esse embranquecimento, há essa dominação, né? Então, está relacionado ali também. E a Nossa Senhora dos Navegantes com Iemanjá, que junto com São Jorge é um dos casos mais, vamos dizer assim, comuns de se identificar esse sincretismo, né? E dispensa apresentações, né? Iemanjá se eu não me engano, né? Desculpa a minha ignorância, mas uma orixá, né? Relacionada à força do mar, ao mar em si, junto com a Iemanjá, que daí é a Nossa Senhora dos Navegantes, né? Desculpe, mas a Nossa Senhora dos Navegantes, que também é relacionado com essa força marinha, né? Então, esse sincretismo visto nessa questão. Aqui eu trago para vocês como uma forma de referência uma HQ, tá? Do Danilo Bierucci, chamada São Jorge. E aqui ela conta um pouco da versão, uma das versões
do nascimento do santo, do São Jorge em si. Obviamente aqui ele tem essa parte, essa relação junto à Igreja Católica, mas dá e tem a ver essa parte do sincretismo religioso simplesmente na hora que ele derrota o dragão em si, né? Então vale muito a pena ler, conhecer ele, que aqui tem a referência um pouco com essa forma de sincretismo religioso. Por muitos, quando ele perde um certo tipo de armamento numa cena, ele acaba forjando uma lança, que daí seria uma forma de espada de São Jorge, e ali por muitos as interpretações se misturam entre essa força de Ogum, ou essa força divina vista de um deus cristão, né? Então fica aí a recomendação. E além disso, eu peço para que os meus colegas, caso haja tempo, eles coloquem essa música do Racionais MC, que o nome é Jorge da Capadócia, que aqui fica a recomendação para caso alguém não tenha ouvido. Tem essas referências a esse sincretismo religioso, né? Então fica aqui a minha apresentação e espero que tenham gostado.